Bom, vamos lá, alunos. Como foi dito, né, a primeira aula aí vai ser sobre registro de imóveis, tá? Como eu disse, essas peças que eu trago são formatos reais, né? São da prática. Então, vocês têm que ter em mente, né, que é o que eu sempre digo nas nossas aulas, que alguns elementos vocês devem incluir, justificando a peça na própria redação dela, a não ser que o problema te traga, justifique, né? Se o problema te trouxer, justifique, aí sim você vai fazer uma peça exatamente como está aqui, né? Que é a maneira prática, que é a maneira correta, usual, tá? E você vai justificar os itens abaixo, ok? Senão você vai já explicando ao seu examinador o porquê daqueles itens estarem contidos ali, ok? Registro de imóveis das três peças é um pouco mais, digamos assim, prático, pragmático. Então, vocês vão ver aqui, descrição do imóvel, é bem sucinta, é bem pausada, é bem pontual. Não tem muito que, digamos aí, florear nesse sentido, tá? Em notas, nós vamos ver que tem bastante coisa que há maneiras de serem escritas e como incluir. Em registro civil, a mesma coisa com por quê? Porque você pode incluir os provimentos. Você tem que ter uma análise bem pontual dos provimentos junto à sua peça de registro civil, ok? Então, quanto ao registro de imóveis, vamos lá. Essa peça vocês vão ver que tem alguns errinhos, por exemplo, lá está em BR, Rio Grande do Sul, tá? Por quê? Porque foram dos problemas, dos exemplos que eu tirei e fui construindo essa peça, tá? Então vocês relevem isso, por favor. Quanto aí à questão, né, do ofício de registro de imóveis, ok? Esse é o livro 2, tá? É o registro da matrícula, tá? Quando o problema não te trouxer a matrícula documentada, a matrícula inteira, já ali expressa, né, uma foto da matrícula, o ideal, o usual, se você tiver tempo, é que você faça a matrícula. Professor, onde eu vou conseguir fazer a matrícula? No Código de Normas de Santa Catarina, nós temos algum probleminha com a questão da descrição, que foi o que eu disse para vocês. Então, ou vocês levem algum outro código, né, que tenha passo a passo de como fazer esse registro de imóveis, que os alunos que já foram matriculados no nosso curso, fizeram o nosso curso, sabem como fazer, né? Ou vocês acompanhem pela Lei 6.015, né? Na Lei 6.015 tem os requisitos lá fundamentais de uma matrícula, né? Como a descrição do imóvel, cadastro municipal, proprietários, né? E registro anterior. E então vocês podem seguir tanto pela Lei 6.015 como pela pelas normas, tá? As normas de Santa Catarina, obviamente, são o seu viés, aí, o seu norte, porém, se ela não traz algo expresso, vocês podem utilizar outra, né? Seria o ideal aí, ao meu ver. Principalmente, cito mais uma vez as normas paulistas, por quê? Porque são as mais, digamos, completas, tá? Que existem, ao meu ver também. Então, vamos lá. Começa a descrição do imóvel, né? Então, aqui seria uma peça, tá, pessoal? Envolvendo, eu trago duas peças, na verdade, de imóveis com vários atos, porque vai ser assim que vai ser pedido na sua prova, tá? Vocês vão ver que nesse primeiro ato tem a questão da alienação fiduciária, que nós vamos ver, a questão do cancelamento desta alienação, a questão da hipoteca e a questão de uma compra e venda, tá? Com cancelamento de registro. Então, aqui eu trago como fazer registros e cancelamentos de garantias e também registro e cancelamento de ato declarado nulo pela Justiça, que são duas apostas que eu tenho. Primeiro, registros de garantias, né, hipoteca, penhor, né, ou no caso envolvendo, né, obviamente o registro imobiliário, uh, até a questão da FTEUSE, a questão da hipoteca, então esses elementos, e também ao âmbito judicial, seja no âmbito de constituir ou desconstituir um direito, e também para declarar alguma indisponibilidade, que é um ato de averbação, ok? Então, vamos lá. Vocês vão ver aí, então, imóvel, né? O livro 2, obviamente. O registro da matrícula, esse XX é um número, tá? Você pode pôr número, pode pôr entre parênteses XX. Ficha, aí eu já datei a ficha 1, tá? Data, também a data entre parênteses. Então, esse é o cabeçalho da sua peça prática no âmbito real, tá? Eu sei que aos alunos, eu fiz menção lá ao Estado da Federação, Brasão da República, né? Comarca, município. Se vocês
visualizarem na prova e verem que tem esse espaço, seria interessante. Por quê? Porque isso são elementos que estão além do texto, porque são elementos que já vêm na nossa folha, né? No nosso livro escriturado. Então, aqueles elementos já estão impressos quando a gente contrata, né, a empresa e contrata a folha, compra essa folha para lavrar os atos. Então, por isso que na prática não se lavra isso, mas eles estão expressos lá. Então, isso mostra ao seu examinador conhecimento de como é estruturada uma folha, né, um impresso de segurança, ok? Então, vamos lá. O imóvel, né, terreno urbano, de forma poligonal. Então, vem a descrição do imóvel. O que vocês têm que ter? A questão da forma poligonal. Tudo isso o seu problema vai trazer, tá, pessoal? Mas lembre-se, forma, lembre-se de endereço, lembre-se de mencionar ali no começo terreno urbano ou terreno rural, tá? Ou imóvel urbano ou imóvel rural, ok? Então, descrição do imóvel é o primeiro item, tá? Tanto nas normas como na Lei 6.015. O bairro, o número, a cidade, a área total, né, com as dimensões e confrontações. Aí você pode pôr, igual pôs aqui, igual eu coloquei aqui, descrição completa do imóvel, que seria essa parte das dimensões. Ah, a esquina tal, a tantos metros da esquina X, que vira à direita, a tantos metros do vizinho tal. Então, todas essas descrições que contém no imóvel, ok? Essas descrições, se não forem trazidas no seu problema, você vai constar assim. Então, imóvel, né, ou terreno urbano de forma poligonal, regular ou irregular, situado, aí todo o endereço completo, com a área total, né, a área superficial ou área total, tanto, metros quadrados e área por extenso, ou seja, seria interessante você constar 100 metros quadrados por extenso também, tá, além de numeral, com as seguintes dimensões e confrontações. Aí você vem com a descrição completa do imóvel, tá? Quarteirão, formado pelos logradores. Aqui, essa questão do quarteirão é uma coisa específica que você pode pôr ou não. Se você se recordar, ok, né? Por quê? Porque ele faz toda a descrição em volta do quarteirão nessa peça prática. Porém, você pode parar ali no completo do imóvel, descrição completa do imóvel, tá bom? A planta da situação seria um item abaixo, tá? Com um desenho resumido, entre parênteses também. Depois o cadastro municipal, número da designação cadastral, também entre parênteses. Se eles trouxeram, obviamente, você vai pôr consta na Prefeitura de Florianópolis sobre o número tal, inscrição cadastral, número tal, tá? Então, esses elementos você vai colocando conforme o seu problema. Aqui eu estou mostrando para vocês um passo a passo de como é uma peça, tá? Proprietário, isso tá lá na lei, tá nas normas, quem já está aqui já sabe disso, né, ponto a ponto. Proprietário, nome completo, nacionalidade, profissão, o RNE, aqui é interessante, eu trouxe o RNE para quê? Para lembrar, né, do RNE ou do RNM, anotem aí. Porque o RNE era antigamente, hoje é RNM, né, que é o Registro Nacional Migratório, feito pela Polícia Federal, quando envolver proprietário estrangeiro. Então, você consta o RNE ou RNM. Então, falou de estrangeiro, mesmo que ele não traga nenhum dado, você não vai pôr RG, tá? Você tem que se atentar. Às vezes o problema é uma pegadinha do problema. Então, se lembre, falou que ele é estrangeiro. Então, vamos lá, vamos pôr RNM, tá bom? E do CPF, aí o estrangeiro tem CPF, tá? Endereço, nome completo, nacionalidade, profissão, né? Então, aqui são dois proprietários, dois com RNE e RNM, e casados sobre o regime da comunhão de bens. E aí você põe o regime. Ao meu ver, aqui, nessa peça prática, deveria continuar e constar casados no regime da comunhão de bens, conforme registro, ou conforme consta na matrícula número tal do registro civil das pessoas naturais de tal, tá? Fazer referência de onde foi a competência desse registro de casamento desses proprietários, tá bom? Então, a meu ver, poderia sim incluir isso nessa menção prática. Mais uma vez, eu estou ressaltando que isso é uma peça prática real, tá? Eu só fui tirando, excluindo os dados para que vocês tenham acesso, ok? Mais um item que consta nas normas e também na 6.015, que é o registro anterior. Então, o registro anterior, ele deve constar, tá? Proveniente aqui de uma transcrição de um livro 3, tudo com, né, X, que são os números, folhas, números de data da mesma serventia, e aqui os emolumentos, né, que consta na matrícula. Os emolumentos nos termos da Lei Complementar 755, né, que é a Lei Complementar de Santa Catarina, e da Resolução 19 de 2021, né, com os valores dos emolumentos, o selo, número e valor, o FJ, valor e alíquota de 0,3%, que é a alíquota do FJ de Santa Catarina, que é do Fundo de Reparelhamento de Justiça,
o ISS, né, valor, e o total valor, nome e assinatura do oficial. Então, isso é um modelo aí geralzão de matrícula, ok? Agora, especificamente, que é o que interessa para a gente, né? Porque a matrícula nós temos lá ponto a ponto e ninguém tem como a gente vai se virando aí na hora da prova e vai formar uma matrícula. O que nós temos que ter em mente aí são mais as questões abaixo aí, né? No R1. O R1 aí abaixo tá, da alienação fiduciária. Como eu vou fazer um ato de alienação fiduciária, né? Se puder descer um pouquinho aí o slide, por favor. Isso, obrigado. Então, vamos lá. Como você faz? Sempre. Primeira coisa, pessoal, muita atenção. Os nossos alunos que estavam matriculados viram que na peça de registro de imóveis fazia confusão com os números, né? Os números aqui iniciais, o R1, o R2 da matrícula, para que você siga a sequência lógica numérica. Então, é muito importante que vocês tenham consciência disso. Então, o professor já falou que lá na matrícula, apresentou a matrícula, já estava a verbação 2, a verbação 3, R4, e aí eu comecei minha peça e fiz R1. Está errado, né? É o R5, é a continuação do que está no seu problema. Então, muita atenção a isso, ok? Isso faz muita diferença, tá, pessoal? Muito aluno erra nisso. Então, R1, nesse caso, que é o primeiro ato de registro. Número da matrícula, sempre tem que fazer menção, ok? Florianópolis, que é o local, a data, a prenotação, o número da prenotação e a data. Então, sempre. Número da matrícula, a cidade, a data, a prenotação e a data, ok? E aí, sempre, pessoal, lembre-se que em registro de imóveis, a primeira coisa que você vai constar, depois desse cabeçalho inicial de registro, matrícula, cidade, prenotação e data, você vai constar o que é o ato que você está registrando ou averbando. Então, aqui é uma alienação fiduciária, tá? O que você tem que constar na alienação fiduciária? O problema vai te trazer, se for isso, tá? Uma alienação fiduciária. Todos os elementos, né? Ou pelo menos uma descrição dos elementos constantes naquele título. Então, tá lá. Alienação fiduciária, ponto. Nos termos do descrição do título em sentido formal, então, vamos, cédula de crédito bancário ou instrumento particular com força de escritura pública de garantia de uma compra de um imóvel, tá? De data, os proprietários, aí o nome, ambos já qualificados, porque eles estão qualificados lá em cima, né? Esses proprietários são os mesmos proprietários da matrícula aqui no caso. Se não tiver, você vai fazer a qualificação completa. Nome, estado civil, profissão, RG, CPF, se forem casados, o regime de bens, né? Onde foi casado. E também incluiria aí a questão do endereço de e-mail, tá bom? Fora o endereço de localização deles, né? O endereço de e-mail e o telefone, tá? Apesar de uma divergência agora doutrinária com a Lei de Proteção de Dados, eu incluiria esses requisitos, tá? Faria menção, explicaria, conforme o provimento 61, né, do CNJ, eu abarcaria esses itens também, além da naturalidade, obviamente, que também é um item incluído pelo 61 do CNJ, como a qualificação completa, tá? Em todas as peças que envolvam as pessoas aí, né? Pessoas naturais, ok? Transferiram a propriedade resolúvel do imóvel objeto da presente matrícula em alienação fiduciária nos termos da lei. Então, sempre você tem que ter essa explicação, né? Que você está transferindo a propriedade. Então, você vai fazer uma descrição do que você vê no título. O que está acontecendo? Eles estão transferindo o imóvel, a propriedade resolúvel desse imóvel em alienação fiduciária nos termos da lei da alienação fiduciária, que é a 9.514 de 97, em favor do banco, geralmente é um banco, por isso que eu trago aqui, né, conforme a peça prática, o nome do banco, a nacionalidade do banco, CNPJ, domicílio do banco e a sede social desse banco. Para a garantia de uma dívida no valor, a ser paga pelo fiduciante no prazo de tal prazo, a taxa, certo? Por meio de parcelas, a periodicidade de parcelas, ok? No valor o valor da parcela, sendo admitida a primeira em data, é a data da primeira parcela, e a última na data da última parcela. Então, tudo isso, pessoal, eu pus em parênteses porque o problema vai trazer para vocês. Então, eu quero que aqui vocês vislumbrem um modelo geral, tá? Do que vai constar. Se o problema não trouxer, professor, o problema foi lá e ele trouxe, né, os dados do banco, ele trouxe o prazo da alienação fiduciária e a periodicidade das parcelas, certo? Mas ele não trouxe a taxa de juros. Eu não consto? Não, você vai constar. Você vai constar
Então, você vai fazer aí do seu ladinho alienação fiduciária, o que tem que constar. Tem que constar valor, tem que constar prazo, tem que constar taxa de juros. Onde eu encontro isso? No Código Civil, tá? Você encontra isso no Código Civil, no princípio da especialidade, lá na parte das garantias da hipoteca, por exemplo. Lá tem todos os requisitos, o que tem que constar. E na Lei 9.514 de 97 também. Tem que constar valor, tem que constar taxa de juros, tem que constar periodicidade, tá? Então, tudo isso tem que constar. Tanto se você estiver lavrando uma escritura pública, como o que deve constar no registro de imóveis. Por quê? Porque ele tem que dar publicidade a esse registro desses elementos. São esses elementos, resumidamente, essenciais, tá bom? Então, as demais condições e termos constam no referido instrumento. Isso é muito importante que vocês constem, tá? Sempre, em qualquer ato de registro de imóveis. Peguem e decorem essa frase, tá? As demais condições e termos constam no referido instrumento. Por quê? Para, digamos assim, ó, o que eu não constei aqui está lá. Então, estou me resguardando nesse sentido, ok? Os emolumentos é a mesma coisa, eu criei essa fórmula aí, né? Emolumentos nos termos da lei complementar para mostrar conhecimento, ok? Isso não é a praxe, mas é para mostrar conhecimento mesmo. A lei complementar de Santa Catarina, com a resolução, falando dos emolumentos, valor, selo de fiscalização, número e valor, o RFJ, valor e alíquota de 0,3%. Ah, professor, não fico seguro em constar a alíquota. Tudo bem, põe RFJ, valor, tá? ISS, valor, total valor, nome e assinatura do oficial. Por que seu nome e assinatura do oficial? Aqui nós não temos o ELIS-AFEL, né, que aqui é a fórmula do professor André Vilaverde completa. Nós só temos aí um encerramento final bem resumidamente, diferente dos outros atos, ok? Pode descer, por favor, para o próximo ato. O próximo ato é uma averbação, tá, pessoal? De cancelamento dessa alienação. Então, vocês podem ver aí que o cabeçalho, sobe um pouquinho só, por favor, na averbação, começando a AV2. Aí, a averbação, vocês podem ver, número da matrícula, Florianópolis, em data, e a prenotação em data. Então, o cabeçalho é igual, seguindo o AV2, tá bom? Aí vem o nome, sempre o nome do que você vai fazer. Aqui é um cancelamento dessa alienação. Então, nos termos, a descrição do título em sentido formal, mesma coisa de data, fica cancelada a alienação fiduciária constante no R1 dessa matrícula, para todos os efeitos e direitos, tá? Então, o programa te trouxe lá. Em 2010 tinha alienação fiduciária, em 2011 cancelou essa alienação fiduciária. Depois foi tal ato, foi tal ato. Lave todos os atos, ou registre todos os atos. Você vai ter que fazer. Então, você vai pôr aí no ladinho da sua prova, você vai datando 2010, alienação fiduciária, 2011, cancelou a alienação. Para quê? Na frente você põe registro, averbação, para que você vá fazendo isso e não se perca, tá bom? Então, foi feito o cancelamento. Aí, mais uma vez, a pontuação é monumentar, como a gente já está de praxe fazendo, tá? Então, bem simples no cancelamento de uma alienação. Próximo ato, por favor, o R3. O R3 é uma hipoteca. Muito semelhante, né? Uma garantia muito semelhante aí à alienação fiduciária. Professor, e se trouxesse no problema hipoteca, que ingressou uma hipoteca e ainda não tivesse cancelado a alienação fiduciária, eu poderia registrar essa hipoteca? Não poderia. Né, pessoal? A gente lembra que a alienação fiduciária não poderia. Se fosse o inverso, o R1 em 2010 tinha uma hipoteca, em 2011 veio um registro de uma alienação. Poderia? Aí sim poderia, tá? Porque o registro, a hipoteca, ela é alienável, né? Ainda a matrícula fica disponível para ser alienável, tanto que existem hipotecas de outros graus, entendeu? Só que o inverso não, ok? Então, muita atenção a isso, a ordem é muito importante. Aqui foi possível o registro porque se cancelou a alienação antes do registro dessa hipoteca. Então, o R3, continuando, né? Número da matrícula, a data, né? Florianópolis, data, prenotação, número. E a data também número, tá? Essa prenotação número aqui, pessoal, nada mais do que o número de ordem. Então, nós temos o número de ordem tanto do registro, que é o R3 de número da matrícula, como o da prenotação do protocolo, tá bom? A hipoteca, que é o nome, né, do nosso instituto agora que nós estamos registrando. Nos termos da descrição do título, de data, os proprietários, né, mais uma vez, ambos já qualificados, que lá em cima são os mesmos proprietários que deram em alienação e agora eles estão dando em hipoteca, eles vão dar esse imóvel em hipoteca da presente matrícula em favor do banco. Então, você põe só um comecinho ali. Os proprietários estão fazendo o quê? Estão vendendo, estão dando hipoteca, estão dando alienação fiduciária, né? Então, você faz esse resuminho aí, e aí você segue
todos os demais itens, né, que constam nas normas, na Lei 6.015 e também no Código Civil. Em favor do banco, então você vai dar em favor do banco alguma coisa, quem que é a outra parte nesse sentido de garantias, né? Aqui, a qualificação completa do banco, para garantia de uma dívida no valor da dívida, o prazo da dívida, a taxa de juros, a periodicidade e o valor, né, da parcela, sendo a primeira a data e a última em data. Então, lembre-se desses requisitos. Se vocês quiserem anotar para tentar recordar lá no momento da prova, se cair uma garantia, né? Então, sempre valor, prazo, né? Taxa de juros, parcelas, quantas parcelas e o valor de cada parcela, e a primeira parcela sendo em qual data e a última parcela em qual data, tá? Tudo isso também está no Código Civil, no princípio da especialidade das garantias, ok? Na parte lá de hipoteca, penhor e anticrédito, ok? As demais condições e termos constam do referido instrumento e, mais uma vez, a cotação emolumentar, como vocês devem constar, tá bom? Vamos para o próximo aí, o R4, por favor. O R4 já é uma escritura de compra e venda. Então, olha que interessante aqui, como eu disse para vocês, tinha uma hipoteca nesse imóvel. E mesmo tendo uma hipoteca nesse imóvel, foi vendido esse imóvel, né? Então, foi registrado uma compra e venda, né? Mais uma vez, o cabeçalho ali R4, número de matrícula, Florianópolis, a data, a prenotação, o número, né, da prenotação e a data. Venda e compra, que é o que nós vamos fazer agora, pela escritura de venda e compra. Então, aí você está fazendo referência. Lá em cima era pelo instrumento, ou pela cédula de crédito bancário, né? Ou os proprietários, no caso, né? Deram um imóvel conforme cédula de instrumento particular, ou cédula de crédito hipotecário, ou cédula de crédito bancário, com referência à alienação fiduciária, e aqui não. Aqui o instrumento é... Então, você lembra sempre de pôr o nome do seu registro, né? Que você fará, venda e compra. Em sequência, da onde que provém, qual é o título que instrumentalizou aquele registro. Aqui o título é uma escritura de compra e venda lavrada, a data, no tabelionato tal, né, do local, no livro tal, nas folhas tal, ato número tal, tá? Então, esse ato é mais referente a algumas localidades. Vocês poderiam parar ali, livro, número, folhas tal, tá bom? Já estava de bom tamanho, ok? Os proprietários, nome, ambos já qualificados, porque eles estão qualificados lá na matrícula. Se eles não tiverem, por exemplo, se houve uma transferência, né? Se houve uma correlação, uma troca, né? De compra e venda de propriedades, aí você pode fazer a qualificação completa de novo no seu registro, tá bom? Ambos já qualificados. Venderam. O que eles estão fazendo aqui? Lá eles não estavam dando hipoteca, dando em alienação fiduciária. Aqui eles estão vendendo, presentinho móvel. Aí a qualificação completa quem é o comprador, tá? Então, nacionalidade, estado civil, profissão, documento de identidade e CPF, endereço completo. Ao meu ver, tá? Vocês podem pôr. E nos termos do provimento 61 do CNJ, naturalidade, endereço de e-mail e telefone, tá? Preço. Aí você vai pôr o preço que foi vendido, né? O preço da alienação, o valor em numeral e por extenso, o valor atribuído ao imóvel pela prefeitura, e consta do título, né, que o pagamento do preço, por quê? Porque, em regra, se dá à vista, né? Se paga à vista. Porém, agora, pelo provimento 88, que é do COAF, né? Nós temos que fazer muita menção, esmiuçando mesmo como foi pago, né? Muitas vezes, na prática, a escritura pública ela era lavrada que foi dada a quitação integral e não foi dada, né? Hoje não. Por conta do COAF, tem que ser bem esmiuçado como foi essa forma de pagamento. Então, a regra, né, atual é que você demonstre que o preço foi pagado como está aqui, ó. O pagamento do preço será realizado em tantas parcelas de valor de tantos garantidos por notas promissórias, tá? Então, imagine eu chego lá, registra essa escritura de compra e venda e tá lá. O comprador pagou o imóvel com notas promissórias e estipulou uma cláusula resolutiva, em caso de inadimplemento. Então, você tem que constar isso no seu registro. Além do preço, além de todos os dados, né, o valor do imóvel atribuído, você tem que constar como foi a forma de pagamento, tá? Neste caso específico, porque há uma cláusula resolutiva, né? Se fosse uma quitação integral, não haveria necessidade, tá bom? As demais condições e termos constam no referido instrumento, então sempre lembrar dessa frase, e aí
mais uma vez, a cotação emolumentar, tá bom? Pode descer, por favor. Vamos para a outra verbação, a última verbação desse primeiro ato como um todo, tá bom? Vocês estão vendo que eu estou trazendo muito mais atos do que as duas únicas peças, né? Seria uma peça aí completa. A verbação 5, que é a sequência, né? Mais uma vez, o número da matrícula, o local, né? Em data, a prenotação, o número da prenotação e a data. Cancelamento do registro. O que nós estamos cancelando aqui? Nós estamos cancelando a compra e venda, tá? Então, nos termos da carta de sentença arbitral, né? Olha como uma carta de sentença arbitral pode ser objeto de cancelamento. Datada, expedida pela Câmara de Mediação e Arbitragem, aqui o problema vai te trazer, ou ele vai trazer, expedido pela Vara de Justiça, né, o Tribunal de Justiça do Foro Civil, né, vão trazer todos os elementos aí, ou penal, né, ou trabalhista, tá bom? Então, aqui no caso, pedido pela Câmara de Mediação e Arbitragem, o nome da Câmara, em data pelo árbitro, o nome do árbitro, ou pelo douto magistrado e o nome do juiz, nos autos do processo de arbitragem, o número do processo, tá? Em que constam como partes. Então, lembre, pessoal, o problema vai te trazer esses dados, tá? Em regra. Se não trouxer, você vislumbra. O que tem que ter no processo? O que eu falo sobre o processo? Eu tenho que falar de onde que veio, tem que falar o número daquele processo, tem que falar quem julgou aquele processo. No mínimo isso, tá? Então, a gente está vendo referência ali da localidade, a data, né? O nome do árbitro e o número desse processo. Então, isso tem que ter, tá? Se o problema trouxer, que eu acredito que trará, aí você vai incluindo, ok? Em que constam como as partes os nomes das duas partes, todos já qualificados, que foi em cima da escritura de compra e venda, né? A hora do registro. Fica cancelado o registro de venda e compra do R4 em razão da declaração de nulidade do negócio jurídico que lhe deu ensejo, tá? Isso o problema vai te trazer. E, mais uma vez, a cotação é momentânea, tá bom? Vamos para o próximo, por favor.